Gente, Quinta de Luz ao vivo e em cores. Olá. Patrícia Marinho entrou. Muito bem, povo entrando. Obrigado por entrarem. Entrando pela porta para o nosso colóquio. A gente tem que encher linguiça um pouquinho ou não? Para o povo entrar só um pouquinho. Gente, vocês estão com saudade da Quinta de Luz física? Vocês estão querendo saber quando vai voltar? Sabe qual é o cúmulo do egoísmo? Eu não digo quando vai voltar. Que maldade. Estamos trabalhando para voltar. O quanto antes nós voltaremos às nossas atividades, que já está de bom tom, né? Mas por aqui vai continuar, né? Tá? Por aqui continua os dois lugares. Pode ser? Os dois? A gente vai ter desdobramentos mediúnicos, né? Então, parece que vai ter o dobro dos médiuns. Uns lá e outros cá. Os mesmos médios para lá e para cá significam uma proeza mediúnica. Pode ser? Pronto, estamos enchendo linguiça. E vamos iniciar a nossa live, nosso colóquio aqui, espiritual. Boa noite, todos e todas, todas e todos. Vamos iniciar a nossa conversa, trazendo as informações, como se isso aqui fosse uma grande revista, tá? E uma grande fonte de trocas e de informações. Vamos lá? Vamos fazer a nossa oração, ok? Pai de infinita bondade, nós estamos aqui rodeados pelos espíritos amigos, pedindo o assessoramento necessário para iniciarmos a nossa reunião e que nós possamos nos encontrar nesse caminho espírita e espiritual, que nós possamos nos deliciar hoje com tudo que vai ser dito, intuído, trocado. Graças a Deus que assim seja. Vamos lá, minha gente. Lembrando aos navegadores todos aí, vocês, que essa live é uma parte, é um quarto aí da nossa contribuição para a Quinta de Luz, né? Então existem aí 3/4 ou mais, né? Vamos colocar num quinto para fazer quinta. Vamos colocar num quinto. É 1/5. O meu / nosso trabalho aqui é 1/5 do trabalho para a Quinta de Luz, com a Quinta de Luz, com os espíritos. Nós somos instrumentos deles. E os outros quintos, na quinta, são distribuídos pelos nossos amigos, dirigentes e as pessoas que contribuem, fazendo a quinta parte. As pessoas que estão aqui inaugurando lives, as nossas médiums, os nossos colaboradores, que estão fazendo de tudo para trazer a informação espírita para vocês, tá? Então, o espiritismo é o nosso baluarte, é a nossa instituição do coração. Nós nos colocamos
como uma religião natural, nós nos colocamos como uma ciência precursora, nós nos colocamos como uma filosofia primordial, e esse tríplice aspecto faz com que a doutrina ela se estabeleça e ela possa ser difundida e conhecida. Esse é o nosso objetivo aqui no quinto, para a quinta, tá? E hoje continuaremos o nosso quinto aqui com as perguntas e respostas sobre os caminhos do obsediamento e tudo que ele nos leva a conhecer, a reconhecer através de um padecimento e de uma recuperação. É sempre assim. Maré vai e maré vem. Tá? Ok? Pode ser? Nós temos perguntas prévias aqui. Eu anotei a maioria. E nós vamos trocar figurinhas aqui, tá? Então vocês aí quiserem fazer pergunta, vamos fazer pergunta. Então, das perguntas que chegaram, existem algumas que são parecidas, não é? Todas querendo saber a mecânica da obsessão, como funciona, o que é que está por trás, como identificar, quais sintomas. Então eu vou ler, tá? Eu não vou ler os nomes, né? Eu não vou ler. Só um aqui que eu acho que eu vou ler. Então tem uma pergunta aqui, todas elas muito bem feitas, tá? Assim, todas elas bem feitas, né? Bem inteligentes e assim, até nortearam aqui a minha fala. Eu passei o olho nelas e comecei a... Eu tive contato com elas só hoje. Às vezes acontece isso, a produção me dá uns canos aqui, me dá uns calos. E aí, acho que a produção não gosta tanto de mim quanto eu gosto da produção, entendeu? Então, como eu gosto mais da produção do que a produção gosta de mim, a produção faz isso comigo, mas eu perdoo, tá? Eu relevo. Como eu não obsedio a produção, conquanto que ela muitas vezes me obsedia. Mas aí eu conto com a Quinta de Luz e com o Márcio e tudo para me desobsediar. Então tem, como funciona obsessão de encarnado para encarnado e suas consequências. Muito boa pergunta. Aí tem como identificar que a pessoa está passando por um processo de obsessão, não é um processo obsediante. Tem uma pergunta aqui do Edgar, eu disse que eu ia falar o nome, muito boa. O que é que os obsessores não querem que a gente saiba? Olha, que poder temos contra as obsessões, os obsediamentos? Então vamos nortear aqui. Obsessão de encarnado para encarnado. Gente, olha só. Tudo é um grande drama humano, certo? Então eu tenho trazido isso para vocês, não é? A minha pegada aqui é uma pegada da prática para a teoria, da prática para a prática, e a coisa vai por aí. Então, é tudo um drama humano. Por quê? Porque espírito é gente. É gente desencarnada. Então não é diferente de gente, tá? Então, é até uma boa pergunta, porque no que a gente entende que a obsessão aconteça de encarnado para encarnado, a gente já infere a obsessão às outras todas. Porque se a gente considerar apenas o nosso plano, tudo que acontece de dificuldades relacionais entre uma pessoa e outra pessoa, acontece, isso é inclusive uma das bases teóricas da psicoterapia, da teoria da informação, acontece por conta de uma dificuldade na comunicação. Aquela comunicação truncada oferece uma dificuldade relacional, de entendimento, tá? Essa dificuldade
em um plano energético, ele se rebate a esse energético. Então, duas pessoas que não estão encontrando um ponto de convergência entre um determinado assunto, vão tender a discutir, a brigar, e dependendo do quanto aquela pessoa queira aquilo, queira mais a briga do que a dissensão da situação, mais ela vai brigar. A gente poderia passar a vida inteira aqui falando sobre relacionamento, porque é isso que acontece. Então, o obsediamento de um encarnado para um encarnado se dá através das dificuldades comunicativas, informativas, nas e das relações. Todo e qualquer tipo de relação. Relação entre um homem e uma mulher, entre casais, entre gêneros, enfim, não interessa o gênero, aí dificuldades entre patrões e empregados, entre funcionários, entre si, entre empresários, entre si, entre a política, você vai ter todo tipo de artefato aí relacional, e falar nisso e disso é meio que o óbvio. A gente não está aqui numa live de comunicação. E ao mesmo tempo, não deixa de ser um drama comunicativo. Onde é que a coisa ganha o contorno, o âmbito espiritual? Veja bem, numa relação obsedante de encarnado para encarnado, o termo obsedante, ele acontece quando a gente considera o fator energia, tá? A gente não vai considerar os demais fatores, o fator psicológico, o fator afetivo, o fator social. A gente não vai por esse âmbito, porque senão a gente vai banalizar o termo obsediamento, porque tudo vai ser obsediamento, né? Qualquer problema que existir vai ser obsediamento, tá? Então eu não estou indo para uma banalização, eu estou indo para usando o termo mais no específico da coisa, tá? Qualquer dificuldade relacional implica em uma dificuldade energética, do ponto de vista de percepção de energia. Então, se eu tenho uma dificuldade com um determinado tema, mais do que o outro tem, quando nós formos conversar sobre esse tema, eu vou sentir mais dificuldade do que o outro. Dependendo da dificuldade, já está estabelecido uma dissensão aí, já está estabelecido um problema. Quando se estabelece uma dificuldade, o rebatimento energético daquilo é muito óbvio, do ponto de vista de expansão ou diminuição, contração do perispírito ou da matriz energética da gente. Nesse sentido, pode acontecer que eu fique mais imantado energeticamente, magneticamente, do que o outro. Então eu posso, entre aspas, retirar, entre aspas, energia do outro ou o outro de mim. E aí começa a guerra como se fosse um cabo de guerra, tá? Onde acontece a resolução? Quando, de alguma maneira, um ou ambos, geralmente começa por um, inicia um movimento, um tipo de diálogo interno, eu acho que antes de mais nada, de que aquilo não vai levar a canto nenhum. E começa um foco em resolver muito mais do que em não resolver. Tentar acalmar, tentar se acalmar, tentar moderar o humor, tentar diminuir a respiração, tentar acalmar e por aí vai, chama como quiser. Quando isso acontece num polo, a tendência é acontecer no outro polo, dependendo do nível da pessoa. Eu estou falando de uma pessoa com outra. A coisa ganha um contorno maior quando é uma pessoa e um grupo, quando é um grupo com outro grupo. Aí danou-se. Aí a coisa fica muito mais, não é, sofisticado, esse tipo de troca energética, tá? Da mesma maneira que é com dois encarnados, vamos dar sempre um modelo singular, tá? Apesar de ter plural no sentido de grupo.
Do mesmo jeito que a gente está falando de um modelo onde existe um encarnado e outro encarnado, que foi o objeto da pergunta, você rebate isso para um universo onde há um encarnado e um desencarnado. Eu estou em uma condição dimensional diferente da dele, onde eu tenho um magnetismo que ele não tem, onde ele tem acesso a recursos ectoplasmáticos que eu não tenho. Veja, eu estou falando e eu estou usando termos que, se eu for parar para esmiuçar, aí vai ficar difícil, tá? Eu peço para que vocês abstraiam algumas coisas que vocês não entendem, para ao longo das lives e do andor da carruagem a gente ir desbaratando. Então, entenda o seguinte, ou aceite. Ele tem recursos que eu não tenho, e eu tenho recursos que ele não tem. Ele, de alguma maneira, passou por onde eu estou e está numa condição, do ponto de vista de percepção, melhor do que a minha, porque ele me vê e eu não o vejo. Eu não lido com ele, na maior parte das vezes, porque a maior parte de nós não tem um acesso mediúnico para isso. Então, tá lá o cara desencarnado numa condição ameaçadora para comigo, brigando comigo, ameaçadora nesse sentido, brigando comigo por algum drama humano que ele sabe, ele quer, e eu tô desconhecendo aqui. Eu não sei de onde está vindo o tiro, eu não sei. É aí onde a gente entra já na questão sintomatológica. Muito bem, considerando o fato de eu estar sendo obsediado, o que é que pode acontecer comigo? Eu não sei que eu estou sendo. Não é? Eu não sei. Eu estou desconhecendo. Está lá uma figura extrafísica, eu não estou vendo, e que está me ameaçando, está brigando comigo. Ele sabe de coisas ou conhece coisas, e ele está vindo para cima de mim, literalmente, tá? Querendo algo comigo, que eu não sei, até porque eu não sei nem o que está acontecendo. E muitas vezes eu não sei nem que isso acontece, não é? Eu não sei, a maioria esmagadora das pessoas não sabe que esses dramas existem. Então, quais são os sintomas? Os mais variados possíveis, desde sintomas físicos, tá? Toda sorte de sintomas físicos, até sintomas psicológicos. Então vamos lá. É muito comum eu sentir alterações na senso-percepção. É comum eu ficar com frio ou com calor. É comum eu não dormir, eu ter insônia. É comum eu ter esquecimentos, eu ficar turvo. É comum eu ter muito sono durante o dia, quando não é para ter. É comum eu dormir de mais ou de menos, né? Acabei de falar, insônia. Eu trocar noite por dia, eu ter uma vida de vampiro. É comum eu ter fastios absurdos, ou eu recorrer à compensação alimentar. Aí você pode dizer assim, mas isso daí, isso daí é tudo sintoma de dramas psicológicos. E é. E você acha que começa por onde? Gente, todas as questões ligadas aos processos obsessivos, obsedantes, ancoram no psicológico, ancoram no físico. Eles não ficam no espiritual. Eles precisam ancorar, tá? Senão, não tem sentido o que a gente tá falando. Tá lá o cara do outro lado, vamos lá, querendo o meu mal, e pronto, vai ficar querendo. A partir do momento que ele quer o meu mal, vamos por aí. Há um ponto que esse mal começa a se objetivar na minha vida dimensional, é aí onde está localizado o drama. O drama é esse. Aí ligou. Porque desligar
Desligado, não há uma relação. Uma relação só existe quando você liga. Quando você não está plugado, só tem intenção. Tá lá alguém que tem uma intenção maléfica para comigo. Enquanto ele não objetivar isso, não há obsediamento algum. Há só vontade. E muitas boiam aí. É onde o centro espírita e outros lugares atuam de maneira bastante, assim, bastante instrutiva. Eles instruem tanto os espíritos. Tem vários, é muito mais espírito desencarnado do que espírito encarnado num centro espírita. Eles instruem tanto que eles deixam de obsediar. Eles deixam de ter a intenção. É aí o valor pedagógico do espiritismo. O grande valor. De grandes centros espíritas, grandes no sentido de centros espíritas com força, com empuxo de energia para isso daí. Tá? Para terem uma assessoria espiritual que chegue aos espíritos antes que eles façam alguma coisa para conosco, que estamos aqui encarnados em uma outra dimensão e muitas vezes não conhecemos nada disso daí. Tem gente que vai no centro espírita, vocês sabem, que não conhece nada disso. Isso tudo é muito estranho, é assombrado, é assombração, não é assim? Não é assim que a gente conhece isso, né? E não tem nada disso. Para a gente não tem. Espero que vocês vão aí, não é, lendo, conhecendo, porque espiritismo não é nada disso. Espiritismo é pedagogia pura. Tá? Muito bem. Então, se ligar, se ele materializar, se ele for adiante, de alguma maneira, nos recursos que ele tenha, para com essa predisposição dele, aí se estabelece um vínculo que a gente pode chamar de obsedante, que não é bom. Tem uma pergunta aqui interessante, pulando para uma pergunta, né? Para uma outra. Existe obsediamento não intencional? Tem obsediamento não intencional por espíritos desavisados. Espíritos que estão precisando de uma ajuda e que ficaram na casa, por exemplo. Foram ajudados, mas se desacoplaram da ajuda. Saíram do lugar onde estavam e vieram ficar aqui por apego. Não são entidades espirituais, espíritos maus. Podem ser utilizados por espíritos maus. Tá? Então, do mesmo jeito que em nós há pessoas bem intencionadas, mal intencionadas e um tanto quanto neutras, assim, no mundo espiritual tem muito mais. Porque para cada pessoa encarnada tem 6, 7, 8 espíritos. Faça a conta aí de quantos espíritos existem por baixo. Por baixo. Para cada um encarnado no planeta. Se a gente está fechando com 10 bilhões, quanto tem? Por baixo. Precisando de ajuda. Certo? Então veja. É assim que é. Então alguns desses espíritos... É muito comum a gente ver isso em desobsessão. A pessoa chega, a gente faz uma prospecção, a gente vai na casa daquela pessoa do ponto de vista de mente, tá? Cria-se como se fosse um túnel mental, uma ligação mental. Às vezes os termos ficam mais difíceis de explicar, mas vamos lá. Qualquer dificuldade, diga aí. Cria-se um vínculo mental e o médium consegue enxergar, através do espírito ou da assessoria espiritual, consegue enxergar meio que a casa da pessoa. E vai lá e, de repente, vê, ou a entidade vem, vê a entidade, ou a entidade é trazida para a sessão mediúnica, tá? Vem a entidade que diz, não, eu estava ali, estava não sei onde é, uma coisa meio perdida. Aquela entidade, ela não está fazendo mal, mas ela não está fazendo bem. Ela está numa situação meio parasitária. Algumas delas são reféns de outras. Algumas outras não. Estão ali andando. Tá? São os famosos encostos. Encostou ali. E o obsediamento existe. Por quê? Porque uma vez ele desencarnado, ele não tem que estar aqui.
nesse plano. Esse é o grande pulo do gato que vocês têm que saber. Olha, morreu, desencarnou, faleceu, chame como quiser. É mundo espiritual, colônia, o que vocês acharem que tem que dar de nome. Não tem que estar aqui. Aqui é lugar de encarnado. Não é lugar de desencarnado. Tá? Só que como a crosta terrestre é muito magnética, ela dá amparo ao que a gente chama de mundo astral. A dimensão astral. Tá? E nessa dimensão é onde se situa o umbral e afins. É nela. É nessa crosta. Tá? É uma faixa vibratória destinada àqueles que não conseguem ascender consciencialmente. Como já foi dito, tem espíritos que não veem os outros. Como é que um espírito não vê outro? De um grau dimensional, de um grau consciencial, perdão, maior. Um tarefeiro, um médico espiritual, um obreiro, chame como quiser. Alguém que quer ajudar você. O espírito não vê. Ele vê você. Por quê? Porque ele está ali na dimensão do apego, conferindo o apego que ele sente, confere para ele um tipo de densidade não magnética, porém ectoplasmática, que ele fica aqui, que ele lineariza. Ele fica aqui. Ele não consegue dimensionar-se para um plano maior, melhor. Ele pode só através de ajuda. Como ele negligencia, nega essa ajuda, ele sofre muito, porque os espíritos pegam nele e ele sente medo. Ele conversa com você como se você estivesse escutando ele. Então é incansável. Já entrei em casas que tinha 2, 3 ali, como se estivesse vivo. Então tem muito isso. E isso cai muito dentro dessa pergunta dessa moça. Tá? Chamada Ana. Tá bom? E o que é que esses obsessores, aí indo para um lado mais do mal, né, da intenção maldosa, nessa comunicação, tá? Nessa intenção, o que é que eles não querem que a gente saiba? Eles não querem que a gente saiba de nada disso. Eles querem que a gente continue no medo, na assombração, cultivando esse tipo de pensamento. Esse é o objetivo principal dele. Tá? Para que ele tenha força vibratória mental em nós para ficar aqui. Como eu falei, e vivo falando. É simples entender. Desencarnou. Eu estava até começando a falar isso. Desencarnou, morreu. É lá o lugar. Tá aqui. Não é para estar aqui. Aqui é para nós. Mas se você tá aqui, você tem que estar numa condição de densidade para ficar aqui. Essa condição leva você a desenvolver recursos de drenagem, certo? Energética, entre aspas, essa palavra, parênteses, colchete, chaves aí. De modo que você fique, porque não é corpo, é perispírito, que seu perispírito fique adensado para você estar numa faixa vibratória onde o magnetismo da Terra, ele puxa você para baixo e ele descarrega você. Ele não me descarrega. Mas me diz uma coisa, todo mundo já foi para praia. Quando você vai para praia e fica bem muito na água, água, areia, sai e entra, sai e vai, né? O que é que acontece com você? Dá ou não dá assim uma lomba depois? Diga aí, dá ou não dá? Bora, diga aí. Dá ou não? Isso é magnetismo, isso é sal, isso é ciência.
Não tem nada de diferente no espiritismo, a não ser ciência. Isso é ciência pura. É o que a gente procura explicar. Do ponto de vista ectoplasmático, é o que acontece com o espírito. Ele é descarregado. E para ele carregar e ficar ativo, altivo, ele tem que fazer o quê? Vulgarmente, ele vai ter que roubar. Ele vai ter que retirar. E para isso, ele tem aqui pano para as mangas. Ele tem um mundo, o nosso mundo é um mundo onde nós jogamos tudo de ruim para fora. A gente pensa mal, a gente sente mal, a gente faz coisas inadequadas e tudo isso se traduz em um movimento energético. Tudo tem um rebatimento energético, como se fosse um duplo. Pensa assim, tudo tem um duplo, é como se tudo tivesse uma sombra, tá ligado? É assim, tá? É muito mais complexo que isso, tá? Explicar isso é entrar por outros tipos de, enfim, de ciência, alquimia e física, e não é o caso agora. Entende que tudo tem um duplo, um rebatimento, como se tivesse uma sombra ou uma energia de entorno. Tudo, qualquer coisa, o que você diz, o que você faz, qualquer coisa, animada ou inanimada. Animada mais ainda, inanimada tem. Guarda, fica ali. Não tem repercussão como tem o humano, como tem o animal, como tem o vegetal. Mas qualquer coisa tem, o mineral tem. A sua aura, vamos chamar assim. O vegetal tem, o animal tem, o humano mais ainda. Certo? Então, tudo isso somado representa uma matéria energética, ectoplasmática jogada. Eles captam isso, eles manipulam isso, é a moeda de troca deles. Por quê? Porque eles continuam em um pensamento que é adensado. Eles não querem assumir a condição de espírito. E se assumem, eles não querem a representatividade óbvia da condição de espírito, que é a liberdade. Eles querem ter liberdade para o ego, para o poder, não para outra coisa. Daí vem todos os movimentos e os guetos e tudo que a gente vê aí do ponto de vista de grupo, de obsessão de grupo, grupos obsedantes, grupos que obsediam políticos. Você não tem ideia do que é isso daí, como é complexo. Isso daí não tem ideia. Verdadeiras usinas de obsediamento. Então imagine alguns lugares que vocês conhecem, como é o funcionamento astral deles. Tá que nem esses filmes que a gente vê, né? Outro dia eu tava vendo a série lá, o Stranger Things lá, que é exatamente isso daí. Eu fico rindo. Mas olha aí, ó. O conceito bem parecido, assim, quer dizer, um mundo ao inverso, assim, Aí a gente é levado a isso. Isso é muito especulativo, mas veja bem, é assim. Tem isso, só que não tem como a ficção. Não é ficção. Nem é do jeito que é o filme nunca. Só usei como referência. Que eu acho interessante como a ideia vai para um filme, vai para um personagem. Entendeu? É assim que é. Então, a relação obsedante se dá a partir de um movimento um tanto quanto comensalista, vitimatório. E é aí onde entram os graus, tá? Que o espírita pensa, né? O espírita pensa que são 3, aprende que são 3 a vida inteira, né? E não são 3, são 5. Tem aí o poltergeist, os efeitos físicos de obsediamento e as possessões. Que é pra valer isso daqui, entendeu? Tô aqui com as perguntas para ficar norteando, tá? Tem até uma pergunta a respeito disso, assim, uma pergunta que não foi feita mas foi feita para mim, né? Sobre falar mais sobre essa coisa do efeito físico e da possessão e tal, enfim. Que são dramas. A gente pode passar aqui a noite inteira e não esgota nem entrando por outro dia. É muito complexo isso daí.
Para vocês terem uma noção da complexidade da coisa. Então, o espírita, ele carece muito de informação e de estudo para entrar na seara de obsessão física e, quiçá, de possessão. Mas é o centro espírita que deveria tratar isso. Porque, veja bem, demônio, essas coisas, a gente tem dito aqui, tem trazido isso para vocês, que o que é que existe? Existe espírito encarnado e espírito desencarnado. Não existe mais nada do que seja fadinha, fada, demônio, gnomo. Não tem nada disso. Isso é tudo folclore, mito. Tem nada. Rebatimentos em religiões afro. Não tem nada disso. Nada. O que existe é espírito encarnado e espírito desencarnado. Doa quem doer. É assim que é. .com.org. É assim que é. Simples assim. Sinto muito que pessoas creem e tecem a vida numa crença, como se aquilo realmente acontecesse. Tá aí. A internet tá cheia de besteira nesse sentido. De assombração, de mito, de lenda, de não sei o que. Não tem nada daquilo. Aquilo é tudo mentira. Aquilo é tudo engodo. Aquilo é tudo enrolação. Mentira filosófica e mentira física. Gente que quer enganar. Do mesmo jeito que tem gente que quer enganar nós no mundo físico, tem gente que quer enganar no mundo espiritual. Dito espiritual. No mundo astral. Porque a gente faz uma distinção. Um ser que está num movimento descendente, num movimento que não ascende, ele não adentra no mundo espiritual, ele está ali preso na dimensão astral. A gente fala espiritual porque não está encarnado, um desencarnado, um obsessor. Tudo isso muitas vezes são termos mais vulgares, tá? Então, a obsessão física, ela é um drama na vida de N famílias. N. É impressionante. E o centro espírita ele não entra nisso daí. A possessão piorou. Então, o obsediamento físico ou os efeitos poltergeist acontecem em tudo que é comunidade. Eu já vi coisas assim absurdas. Já disse aqui um pouco. E o centro não toma conta disso daí, nem chega no centro. Chega num padre, mas não chega no centro. E o que é que acontece? Quando chega num caso onde o efeito o efeito físico, ele não é manifesto para fora, ele é manifesto para dentro. Significa que aquela entidade, ela habita um outro corpo. Ela habita. Ela coabita com a pessoa que é do corpo. Isso é possível? É possível. Porque as leis da física, elas se aplicam àquela coisa, não pode ocupar um corpo. Isso é do ponto de vista físico, material. Físico, material. Quando a gente vai para uma dimensão ectoplasmática, as leis da física ganham outros contornos. As leis da física F maiúsculo. Ganham outros contornos, minha gente. É outra história. Completamente diferente. Então, essas brincadeiras que a gente vê na internet, desses meninos, desses guris, desse povo fazendo de conta que está fazendo, não é, investigação paranormal e tudo e tal, e pegando poltergeist, tudo, eles nunca pegaram um poltergeist na vida, porque na hora que ele pegar, ele nunca mais faz nada na vida. E na hora que um poltergeist pegar ele, é para arrebentar. Poltergeist, efeito físico, entidades espirituais via efeito físico, desencarnam pessoas. Do ponto de vista de possessão, a estatística que eu tenho é que pelo menos vários desencarnes acontecem em ano no mundo por conta de possessão. Veja só. Isso não tem. Quem é que diz isso? Eu estou dizendo aqui, Clóvis Nunes diz, nem sei mais quem diz. Eu tenho informação já há muito tempo disso daí.
Aí por que diz que é demônio, é coisa da igreja católica? A igreja católica tem um karma terrível, minha gente. As igrejas, de um modo geral. As entidades que vêm ali, elas vão entrar no imaginário e vão acreditar que elas são demônios. Mas não tem nada de demônio, não existe. O que existe são entidades trevosas, de espectros amplos. Tem uma hierarquia, se a gente puder chamar assim. É sempre a nossa terminologia. A nossa terminologia não é a terminologia deles. Eles não se reúnem e dizem deles o que nós dizemos dele. Eles riem disso daí. Eles riem. Ó como é que eles chamam a gente. Também não dizem como é que eles se chamam. Um ou outro bate, a gente tem termos que são parecidos. Tem uns que dizem alguma coisa depois que a gente chega junto e a gente meio que leva eles ao óbvio, né? A convencê-los do óbvio, né? Isso aqui é uma das estratégias e uma missão nossa do espiritismo e da mediunidade e do trabalho, da tarefa na desobsessão. Levar a desbaratar a coisa. Mas uma possessão existe. Vá lá, Madame Julie. Veja lá. Allan Kardec falou isso, está na Gênese. É um capítulo inteiro onde ele refaz o que ele colocou no livro dos médiuns. Vá lá. Isso é tão forte que até o CID 10 diz lá. O CID 10 diz. O F44.3, vai lá. Vá, CID 10. F, medicina. Código Internacional de Doença. F44.3, vá lá. Tem lá. Possessão, em casos de possessão, é tudo muito, muito detalhado. O que acontece com a pessoa, como é e tudo. Né? Porque é o capítulo dos transtornos dissociativos, que tem uma pergunta até disso daí. Uma moça aqui, achando que meio que tem transtorno dissociativo. Imagina, quem tem transtorno dissociativo meio que não escreve dizendo que tem transtorno ou acha que tem. É muito complexo. Espero que você não tenha, tá? Mas é o que eu penso. O que é despersonalização ou desrealização na visão espírita? Sinto isso desde criança. Sente não, minha querida. Não acredito que você sinta. Desculpe, viu? Mas não acredito que você sinta. Você sente-se estranha, você sente às vezes alheia. Isso é uma coisa natural, porque é isso que é, tá? A dissociação ou um fenômeno dissociativo de você estar ali meio peixe fora d'água, meio se dissociar, alguns fenômenos mediúnicos e alguns graus obsedantes fazem com que você fique meio peixe fora d'água, meio alheio, tudo. Daí para um transtorno é diferente, tá? O transtorno, a despersonalização é a sensação de desligamento de si mesmo, tá? A desrealização é quando esse desligamento é do ambiente. É do ambiente. E isso acontece em possessão. Só que veja bem, isso é Código Internacional de Doença. Isso é sintoma. E é sintoma de uma série de outros transtornos, inclusive de esquizofrenia. Transtornos mentais. Que não é o caso, porque está lá dito no CID. É muito claro. Isso não tem nada a ver com esquizofrenia. A possessão é uma coisa tão séria que está no CID. Entendeu? A medicina reconhece isso daí. Porque é sério o caso. Mas não é. A casa espírita não estuda isso. Ela se separa. Ela é separatista. Parece que ela é que tem o transtorno dissociativo. Ela se dissocia. E nós, na Quinta de Luz, estudamos e fazemos questão de dizer a vocês. Tem que estudar, só que a gente tem que formar um time. Agora, é uma atmosfera, é uma egrégora viciada em não estudar. Existem N perguntas aqui e as que chegaram depois para mim, de o que é que eu faço então com isso. Estude. Comece a fazer o óbvio. Qual é o ponto central do obsediamento? É uma dificuldade na compreensão, na comunicação. Então se comunique melhor. Comunique-se melhor com você. Pare, respire. O que é que eu estou sentindo? Comece a pensar e não a reclamar. Pare.
Se existe uma tendência sua de brigar com a outra pessoa, pare. Se você está tendo ideias que você normalmente não tem, pare. Coloque aquilo no papel e escreva. Procure um profissional, vá para um centro espírita, procure um padre. Procure alguém e comece a falar. Estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Não pare no alguém que você procure. Comece a procurar outras pessoas. Procura o acolhimento dessas pessoas. Fale o que você sente. Compreenda o que você está sentindo. Comece a pensar se o que você está sentindo é diferente do que as pessoas estão percebendo. Comece a juntar o quebra-cabeça. É assim que a gente começa a melhorar. Muitas vezes é uma questão de arrumar um pouco. Outras vezes, e infelizmente a maioria não é. É mais complexo, precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa de centro espírita ou quem você remontar que pode lhe auxiliar. Agora, se você pensar que o que você tem não é sério, você vai partir para um caminho onde a coisa vai piorar, ou você vai negar aquilo dali vai assumir outros contornos, você vai dar outros nomes e a coisa fica complicada. Você pode compensar de outra maneira, tomando droga, indo para lugares complicados, assumindo condutas adictas, compra compulsiva, sexo compulsivo, jogo, condutas repetitivas. E por aí vai. É assim que começa. Começa sempre numa fenda nossa, em algo que você desconhece de você. O obsediamento começa assim. Claro que a gente está trazendo aqui questões que são dramas, mas esse drama não necessariamente vai acontecer. Não vai acontecer com você. Não creia nisso. Independente de você acreditar ou não, essas coisas acontecem. Independente de você crer ou não, conceber ou não, milhares não, centenas, felizmente. E infelizmente porque ainda tem essa estatística. Mas centenas de pessoas morrem no mundo por possessão. E lá vai o Vaticano ser chamado e tudo. E é assim porque o karma da igreja é muito grande, como eu estava dizendo. Já acompanhei casos. Já acompanhei 4 casos de possessão. Sei o que eu estou dizendo. E é drama. E é nó. É nó lidar com o poltergeist que dirá com a possessão. A possessão envolve coisas que a gente precisa de mais tempo para conversar. Eu não vou conversar numa live só, não nessa. Mas são dramas e são movimentos e são graus de obsediamento. E que o espírita precisa assumir e tratar dentro de um centro espírita. Nós, na Quinta de Luz, fazemos isso. Então, se vocês conhecem casos de poltergeist, pode me chamar, pode falar comigo. Possessão piorou. Casa assombrado, o que vocês acharem, pode me comunicar. Pode me chamar que eu vou. Problema nenhum, zero. Tem problema nenhum, até gosto. A casa assombrada, o drama humano, eu me compadeço, porque é muito triste ver o que eu vi, uma menina de 13, 14 anos morrer por possessão. Já vi. Porque quando eu cheguei lá, depois de ter passado por N igrejas evangélicas, família evangélica de pai e mãe, depois que eu cheguei, acabou-se. Acabou-se, não tinha mais o que fazer. A menina estava vegetando na cama, olhou para mim com aquela voz, o lábio encraquilhado, a sala fria, é bem típico, parece filme, né? Mas tem aquilo tudo. Tem até mais. Agora, não vai torcer o pescoço, não vai ter nada disso. Não vai ter, mas tem coisas que você vê assim que, olha, é impressionante. É incrível. Mesma coisa é a obsessão física, é o poltergeist. Coisa voando, batendo, quebrando. Tem uma pergunta que é interessante. Diz assim, é verdade que objetos eletrônicos quebrando numa casa é sinal de obsediamento, de obsessão? Com certeza é. Não estou dizendo que é o caso em questão, mas é um sinal. E é um sinal de obsessão física.
Tá? Se evoluir, chega a uma questão poltergeist. Geralmente no poltergeist tem um epicentro. E esse epicentro é um encarnado na teoria energética. É uma menina ou um menino que está chegando, sabe, na puberdade, na adolescência menor ali, 11, 12 anos, às vezes um pouco menos, que o funcionamento psicossexual está sendo ativado ali. O hormônio está falando, começou a falar. Geralmente nessa casa tem atividade. A gente é só procurar, tá? O espírita, ele tem que entender e ele tem que ser um pesquisador. Ele tem que chegar lá e começar a perguntar. Porque quando ele dificilmente ele vai na casa, né? Eu já fui, mas dificilmente vai. Ele recebe, ele diz que é mediunidade, dá uma desculpa, isso daí, vamos orar, parece sei lá, entendeu? É triste isso daí, tá? Mas eu já vi, fui lá e é batata. 80% das vezes tem alguém, tem um vizinho que frequenta muito, que está ali numa condição de epicentro. E essa entidade é uma entidade de muita capacidade ectoplasmática. Ou que sabe ou que não sabe. Como teve a pergunta, né? Existe obsediamento não intencional. Às vezes é tanto apego que acontece isso. Eu já vi um caso de uma senhora que desencarnou, que era tão apegada à casa que nada parava nessa casa. Tudo quebrava, trincava, gente não parava, botava uma casa para alugar. Ô, gente, era uma verdadeira prato para manga para esse povo que faz pesca, né? Que faz caça sobrenatural e entendeu? Esses, sabe, ghost hunters e tudo mais. Agora ali é valendo, ali não é brincadeira não. Duvido que ele vai numa casa dessa ele não pega. Que ali é real, não é plantado. Gente, olha, cuidado para vocês não serem enganados na vida também, tá? Cuidado, porque o obsessor às vezes não é desencarnado não, como teve a pergunta aqui. É encarnado. E ele vai lhe enganar. Ele vai chegar para você, ele vai dizer o que você quer. Ele vai lhe seduzir. A coisa mais fácil do mundo é isso, sobretudo com um tema espiritual. Tem um recurso em hipnose, em tática de comunicação e tudo, né? De comunicação intuitiva, que a gente chama, chamado leitura fria. Então a gente chega num ambiente que tem várias pessoas e a gente simula. Tá? Então a gente chega assim, por exemplo, aí a gente diz assim, eu estou sentindo aqui que tem uma vibração aqui, é um animal. Será que é um animal? É um pelinho? Será que é um poodle? Eu acho que é um poodle. Aí levanta uma véia, levanta a mão assim, um outro. Eu tive um cachorrinho. Como é o nome do seu cachorrinho? Começa com a letra P. Não é P, é S, porque tem. Aí ele diz o nome do cachorrinho, você já emenda ali, já começa. Isso chama code reading. Isso daí, você se auto-intitula um médium. Isso tem nos Estados Unidos, tá assim, ó. Isso é tudo enganação. Não existe isso. Vocês têm que ter cuidado para não serem enganados. Por nada disso. Gente, o que existe é gente e gente que morreu. Gente que morreu vai para o endereço certo. Se não tá lá, tá com problema. Que é para estar lá. É para estar na colônia, no céu, chame como quiser. Se não tiver, onde muito provavelmente foram os parentes que faleceram, que desencarnaram seus. Estão lá nas colônias. Não vai acreditar que estão aqui, não precisa ir atrás. Não vá atrás. Eles estão bem, estão ótimos. Demoram muito pouco tempo, recobram, são ajudados. Olha, é uma verdadeira maravilha lá. É um resort. Eles estão no resort. Acreditem nisso daí, porque é uma evidência. Não vão atrás, não fiquem no apego. Isso dificulta vocês, isso de certa maneira dificulta eles. Vocês têm que serem educados. Nós temos que nos educar com o viver e com o desencarnar.
Porque isso é natural. Natureza. Apego é que faz tudo isso. E é por apego que estão os maiores dramas humanos. E se a gente fala em drama humano, a gente fala em quê? Em obsediamento. Que é uma questão de comunicação. Quanto mais eu sou apegado a qualquer coisa, mais eu sofro. É claro que o vínculo é importante. Eu estou falando no exagero. É preciso que a gente entenda e sinta a natureza das coisas. O Espiritismo traz isso. E não tem trabalho mais maravilhoso que eu já vi na vida do que aquelas cartas consoladoras que eu já presenciei, que Chico fazia, que outros médiuns faziam, que isso é muito difícil. Um médium que trabalha com isso. Tá? É muito difícil. Você trazer notícia de parentes que já foram e tudo. Então é uma coisa que mexe com ética, cosmoética, é muito complexo isso aí, mas é lindo o trabalho. E veja bem, não existe sensacionalismo, ninguém tem que ganhar por isso, sabe? Isso é algo dadivoso. Tá? Todo mundo faz o que acha que tem que fazer, nada contra quem acha que deva cobrar ou algo assim, mas veja bem, as coisas têm uma repercussão vibratória. Lembra que eu falei que tem um duplo? Então, muitas vezes, o médium ele é colocado numa condição onde a exposição dele vai ser trocada por dinheiro, por fama. E tudo isso é efêmero. Tudo isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. É aí onde está. E a gente já vem vendo pessoas que vieram com uma condição energética sensitiva e o desdobramento sensitivo na mediunidade de maneira ostensiva. E por onde caminharam? Caminharam por um terreno complexo, complicado. E aí foram... Aí veja, N coisas que acontecem. Não quero nem entrar nesse assunto, porque inevitavelmente a gente vai esbarrar e falar, já sabe quem é ou quem são, e não é por aí. Tá? Então, essas coisas todas são muito complexas. Muito. E dentro dessa complexidade, a atuação de entidades perversas, do mesmo jeito que tem gente perversa, quando desencarna, ele continua perverso. Ele não muda. Mas ele vai pluralizar hostes e hordas perversas em um plano astral. E eles funcionam como técnicos. Eles vão perpetuar os graus de obsediamento. Teve uma pergunta aqui que tem a ver com implantação de artefato, de chip, eu não vou... Isso, às vezes tem muito sensacionalismo nisso daí, tá? Mas, veja bem, um artefato implantado é um recurso deles. Na condição não perispiritual, mas dimensionalmente de duplo etéreo, eles colocam... Porque o duplo etéreo, por exemplo, tem minha mão aqui. O duplo é uma luva, é minha mão energética. É aí onde eles colocam algo que pode dificultar o meu físico. É o que vulgarmente a gente pode entender como implante. É porque, veja, novamente, o termo é daqui para lá. De lá para cá, eles não dizem. A gente que chama. Porque quando a gente olha, parece uma coisa meio chip, né? Meio uma coisinha assim, feito uma aranhinha, feito uns filamentos. Tem uns filmes que eu já vi que a pessoa tira, né? Uns filmes de ficção, tira uns seres parasitas de dentro. Não tem essa ficção? Que é um bicho feito, sei lá, uma coisa cheia de filamento, de garra, de tudo. É muito parecido. E eles implantam muito isso na região cerebral e de tronco encefálico e tudo. Então tem tudo isso. Então, respondendo a pergunta, tem. E está mais sofisticado ainda. De modo tão sofisticado, de modo que não precisa nem mais de aparelho, né?
eles induzem a produção, a que a gente produza o material que eles danificam. Então eles, por exemplo, se assim, eles induzem que eu desestabilize minha química cerebral ou minha química endócrina, eles podem fazer com que eu produza mais uma coisa ou menos outra, e eles instalam alguma coisa aí nesse material. Lembra, tudo não tem um rebatimento, tá? Hormônio também tem. Então, se eu produzo mais hormônio ou menos hormônio, aquilo dali vai ter uma tradução energética. É ali onde eles vão criar pontes para chegar até nós e fazer o que acham que tem que fazer do ponto de vista de assédio e de manipulação. É assim que é. Tudo em nome de manipular. Para quê? Para continuar a perpetuar, para que nós continuemos a perpetuar esse éter de tudo de ruim, de porcaria que tem. E eles terem menos trabalho do que eles têm em viver aqui. É todo uma situação, uma cadeia produtiva. Nós fazemos parte da cadeia produtiva infame deles. Então, qual é a ideia? Quanto mais você souber, quanto mais você souber o que sente, ligar o que você sente ao movimento ideativo, ter noção do que sente e trabalhar isso, menos você vai emitir, menos você vai ter problemas ou dificuldades com o apego, melhor você vai viver, mais livre você vai manifestar a sua vida e menos eles vão assediar, tá? A tendência é essa. Agora, é claro que a gente não vive numa ostra, né? A gente não vive numa ilha, a gente vive cercado de gente. E se eles não pegam você, eles vão pegar quem você gosta. É aí onde está o drama. É aí onde está o nosso grande jogo de cintura, a nossa grande capacidade de lidar com isso. E para isso tem o espiritismo. Para que a gente entenda, para que a gente leve as pessoas que a gente gosta, para que a gente se trate. Uma casa espírita é uma grande mistura de escola com hospital, com centro social, com tudo. É o nosso quartel-general, tá? E cada vez mais tem espectros, espíritos especializados em desmanchar. É assim. Então, para eles é uma briga, para nós não. A gente não está brigando. Não existe perdedor nem ganhador. Se tiver, a gente já tem ganho. Mas eles sim. Só que se eu estou me relacionando com alguém, com algo que crê numa briga, eu tenho que me preparar. Porque eu não creio, nem aposto, mas ele sim. Então ele vai vir para cima, e aí? E aí eu vou ter que me defender, eu vou ter que me postar. Mas não na condição de pressupor ataques. É aí onde entra. Mas de me colocar bem, eu vou ter que me ligar no que é melhor na vida. Se eu amplio o meu perispírito, se eu foco naquilo que é bom, não chega nada que não presta. É muito difícil. E assim a minha tendência de lidar com os outros, de fazer com que os outros sintam numa grande corrente a mesma coisa. É a disposição para a alegria e para estados de alerta e de consciência. Daí a meditação, daí N movimentos que vocês podem fazer para melhorar a luminosidade de vocês. E é aí onde entram as terapias e as terapêuticas, não é? Ok? Falamos muito. 21h04. Daqui a pouco nós seremos derrubados. Gente, obrigado, tá? Pela troca, pela presença aí de vocês, fazendo com que a gente tenha experiências dessas que a gente tem sempre quando vem aqui conversar com vocês. E os outros também, né? Eu tenho visto muitas coisas boas sendo ditas a respeito das lives e tudo de todos os dirigentes e os colaboradores. Lives cada vez melhores. Isso é tudo muito bom, tá? Beijo pra vocês. Nós
Estamos abertos a tudo, responder as perguntas depois e tudo. A gente traz sempre um recorte, é sempre um enxerto nessa revistinha, tá? Se a gente for pegar a fundo sempre é muito mais tempo e a gente tem tido esse discernimento de ir cada vez mais cavando. E é isso, é a paciência de ir de grão em grão absorvendo os conhecimentos e trazendo para vocês o melhor possível. Joia? Beijo. Fiquem bem. Tchau.